Fala galerinha, vamos seguir firme aqui, ó, dando prosseguimento à correção dos nossos exercícios. Na primeira aula nós falamos sobre o exercício número 1, então nós já matamos, né, o exercício número 1, tá? Bacana, agora a gente vai para o exercício número 2, tá? O número 2 é dividido em dois itens, né, A e B. Vamos lá. Sobre a atual divisão regional do Brasil, então sobre a atual divisão regional do Brasil, tá bom? Em grandes regiões ou macro-regiões do IBGE, certo? Então a gente está falando sobre a divisão proposta, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 5 grandes regiões brasileiras. Quantas e quais são elas? Então nós temos a primeira parte, né, do item A. Tranquilo? Então vamos voltando aqui para a gente recorrer ao nosso esqueminha. Primeira parte aqui, né, nós matamos o item 1. Então vamos lá. As grandes regiões ou macro-regiões político-administrativas do IBGE. A primeira parte da questão está perguntando, né, quantas são? Quantas são? Então são 5, tá? Ó, são 5 macro-regiões político-administrativas. Tá legal? Certo? A sequência está perguntando quais são elas, tá bom? Então, quais são elas? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Nunca, né, é demais lembrar que são nomes próprios e, consequentemente, você precisa escrever o nome dessas regiões com a letra inicial em maiúsculo, tá? É importante isso, tá? Não pode esquecer isso, senão você vai perder ponto de bobeira. Tá legal, galera? Bacana? Então, matamos o item A sem grande dificuldade. Agora o item B, ó. Vamos lá, já fizemos o A, vamos pro B. Explique, ó, verbo de comando é explicar, porque o IBGE considerou como limites das grandes regiões, né? Então a gente está falando de limites aqui das grandes regiões, as divisas territoriais entre os estados brasileiros, tá bom? Então a gente precisa entender quais são os objetivos do IBGE. Tá aqui, ó. Quais são os objetivos do IBGE? Os objetivos do IBGE são justamente os interesses político-administrativos, tá bom? Então, esses são os interesses do IBGE, certo? Então, você vai perceber que essa divisão obedece aos limites dos estados. Por que isso? Porque facilita, né, esse objetivo, ou seja, facilita os estudos estatísticos, né, sobre cada região. Então, você vai perceber que facilita o levantamento de dados, né, sobre, né, nascimentos, mortes, quantitativo populacional, produção na agricultura, né, a produção na pecuária, extrativismo, né, produção industrial. Bacana? Então, é importante perceber isso, que o fato, né, dessa proposta de divisão do IBGE obedecer os limites físicos dos estados, né, tá explicado dentro dos seus objetivos. Então vai facilitar os estudos, né, vai facilitar levantamento de dados, vai facilitar, né, a apresentação de documentos, tabelas, gráficos, né, vai facilitar a elaboração de documentos, né, de análises. Bacana? Certo? Então, matamos aqui a questão de número 2, os itens A e B, tá bom? Caso tenha alguma dificuldade, é só avisar aí, tá bom? Agora a gente vai para o 3. Olha, verbo de comando, apontar. Aponte a importância dos dados estatísticos, bacana, dos dados estatísticos, para governos dos municípios, né, das unidades federativas, né, ou seja, nosso querido Distrito Federal e dos 26 estados. O que a gente pode perceber, gente? O levantamento de dados, né, que é o objetivo aqui do IBGE, ó, objetivo político-administrativo, o levantamento de estudos, né, de dados estatísticos, como está marcado aqui, é extremamente importante para uma boa administração. Tá legal? Então, permite que os estados, né, façam uma organização do seu planejamento a curto prazo, a longo prazo, né, os setores que demandam maior investimento ou que irão demandar maiores investimentos, né, você saber quais serão as características da estrutura populacional, ou seja, o percentual de idosos, o percentual de jovens, né, quanto que você vai precisar investir em escolas, em hospitais, em especialidades médicas, em saneamento, em produção de alimentos, em segurança, né, aquilo que o governo precisa garantir, né, para garantir uma boa qualidade de vida, uma boa administração. Tá legal? Então isso é importantíssimo para uma boa administração, tá bom? Então os levantamentos do IBGE, os censos demográficos, né, não somente do IBGE, mas de outros institutos, né, públicos
tanto federais como estaduais e até mesmo municipais, que trabalham de certa forma trabalham de uma forma geral, de forma integrada, é importantíssimo para garantir uma boa administração, tá legal? Ou seja, para que os impostos, os recursos públicos sejam de fato bem empregados, tá legal? E que não sejam empregados de forma não planejada, não pensada, né? Ou seja, que você tenha de fato, né, uma boa organização, uma boa administração. Rômulo, mas a gente não consegue perceber isso no dia a dia. Aí já é uma outra situação, tá legal? O fato de você não conseguir perceber isso no dia a dia, você está se referindo, né, a uma má administração, que perpassa também por outros fatores, tá legal? Mas, gente, pensa comigo, como que eu vou administrar algo que eu não conheço? Então, para eu administrar, eu preciso conhecer, né? E eu só conheço a partir, né, de uma análise, de um estudo, né, de um levantamento de dados, tá bom? Certo? Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos paralisá-lo aqui. Na sequência, a gente dá prosseguimento normalmente à correção dos exercícios, tá bom? Aqui. Grande abraço, até daqui a pouco.